Olá, investidor! Se o seu objetivo é ter liberdade financeira através de investimentos inteligentes que geram renda mensal, você está no canal certo. Eu sou Renato Braga, do canal Usina do Dinheiro. No vídeo de hoje vamos apresentar a alocação de ações e opções da carteira pública iniciada agora em julho de 2020. É importante lembrar que não damos recomendação de compra ou venda de ativos. Temos somente a intenção educacional de mostrar que todos podemos sim montar uma carteira de investimentos previdenciária independente do capital inicial disponível. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, curte e compartilha o vídeo. Começamos após a vinheta. Então, galera, hoje o vídeo é sobre a alocação da carteira pública Usina do Dinheiro com relação à classe de ativos de ações. Muito provavelmente é a classe de ativos mais apaixonante que tem. Eu já opero desde 2008 e já há cerca de 12 anos, mais ou menos, eu faço a mesma estratégia. Consiste no quê? Em ter um ativo em carteira, um ativo que realmente eu quero ficar com ele durante um prazo muito longo, para o longo prazo, que tenha bons fundamentos, né? E onde eu consiga, sim, ter liquidez com relação a derivativos, seja com call ou com put, que tenha liquidez. Então, dessa forma, o que eu consigo fazer? Eu faço sempre uma remuneração de carteira, ou seja, eu compro uma ação e faço uma venda de uma call, uma venda de uma opção de compra. Mais para frente eu vou falar de forma breve, né? E eu penso em fazer um vídeo especificamente falando de uma maneira mais detalhada como que funciona essa estratégia. Então, vou mostrar aqui os ativos da carteira pública. Então, CCR, Ambev, Cemig, Brasil Malls e Itaúsa. Sempre com a ideia de tentar manter um percentual de alocação. Acho que realmente isso é muito interessante e salutar. É importante saber a questão do risco do investidor. De saber o quanto que tu tá, de repente, quanto tu tá exposto e o quanto que tu tá disposto a correr risco, o quanto que de repente tu vai querer colocar de percentual de renda variável na tua carteira. Então, por isso que é muito importante não copiar essa carteira, porque cada investidor tem uma maneira de operar, tem um perfil de risco, então realmente isso é somente com o intuito educacional de mostrar a estratégia, no que ela consiste e que de repente tu vai perceber que ela realmente é muito vencedora no longo prazo. Então vai depender sim de investidor para investidor se vai querer ou não fazer essa estratégia. Eu vou mostrar então no gráfico e vou dar como exemplo a questão da Itaúsa, tá? O que acontece? Comprei Itaúsa no início da montagem da carteira, que foi em julho, a R$ 9,78. Compramos 300 ações. Então, vou mostrar aqui no gráfico para ter uma noção um pouco mais real do que é. E durante os meses, eu fui fazendo o quê? Fazendo venda de call. Então, remunerando a carteira sempre fora do dinheiro, que é como a gente costuma falar que é OTM, tá? 9,78, aí eu fiz uma venda lá nos 10,70, por exemplo. E recebi um prêmio por isso, tá? Então, mês a mês eu fui fazendo essa estratégia. Atualmente, eu fiz a venda de call na ITSA I105. Ela tem um strike de R$ 10,54 e o vencimento é dia 21 de 9 de 2020. Atualmente, o exercício de opções ele acontece na terceira segunda-feira do mês. A partir de maio do ano que vem, vai ser na terceira sexta-feira do mês. Isso é muito importante, mas ainda a gente tem um tempo para começar a se acostumar com essa ideia, né? Isso é bem importante, sim. Então, vou mostrar para vocês as notas de corretagem para ver como que funciona. Eu tenho aqui, ó, a última, o que acontece? Como as opções foram para o pó, eu fiz uma venda no dia 17
de TSA e 105, strike 10,56. Atual é 10,54, porque a Itaúsa pagou 2 centavos de dividendos esse mês. E sempre que um ativo ele paga algum tipo de provento, seja dividendos ou juros sobre capital próprio, é diminuído do valor do strike. Então, strike era 10,56, como a Itaúsa pagou 2 centavos, o strike atual é 10,54. Isso é bem importante também estar ciente. Eu até vou mostrar aqui na questão do controle. Aqui, ó, Itaúsa, 300 ações, pagou 2 centavos de dividendos, o que deu R$6. Então, quem estava posicionado em Itaúsa no dia 17/8 teve direito, que era a data com, né? Data com é a data que, se o investidor tiver posicionado em um determinado ativo, ele vai ter direito a receber os proventos correspondentes, né? Pagou agora dia 26/8. E também, conforme a carteira, né, em julho, um capital inicial de 20 mil, e em agosto a gente fez um aporte de R$1.000. Eu vou explicar para vocês aqui a questão das opções de uma maneira bem breve aqui, só para ter uma noção. O que acontece? O que são as opções? As opções são derivativo. Deriva do ativo, tá? Elas têm um mês de vencimento, uma data específica, que é sempre a terceira segunda-feira do mês, e tem a questão das letras. Call, opção de compra, put, opção de venda. Então, em janeiro, né, nesse ano específico, né, a terceira segunda-feira era dia 20 de janeiro. Então, a call, por exemplo, de Itaúsa, seria o quê? ITSA, né, A, que significa já que de repente que é uma call, e depois a numeração que vai te dizer qual que é o strike correspondente. Com relação a put também, em janeiro é M. E aí, mês a mês tem a sua letra, né? Seja na call ou na put, e o dia específico de vencimento. As opções também com relação ao tipo, tá? Com relação à call, a opção de compra. Quando a gente compra uma call, nós temos um direito de comprar o ativo objeto ao preço do strike na data de exercício de opções. Quando a gente vende, a gente tem uma obrigação de vender o ativo objeto ao preço do strike na data do exercício de opções. Então, assim, ó, quando a gente compra, tá? Tanto call quanto put, a gente pode comprar ou vender. Quando a gente compra, a gente tem um direito. Quando a gente vende, a gente tem uma obrigação. Isso é bem importante. Eu vou mostrar com exemplos práticos em próximos vídeos, também vai facilitar a questão da compreensão, tá? Outro detalhe importante também com relação às opções é que elas possuem duas classes distintas, tá? A classe de americanas e europeias. As americanas, elas podem ser exercidas antes da data de vencimento. Já as europeias só podem na data de vencimento exatamente. Então, eu vou mostrar os resultados com relação ao mês de julho, que foi a criação da carteira. Ó, em ações, deu um resultado de 204,09, opções 48,96, que foi através das vendas de call, né? O interessante dessa estratégia é o seguinte, digamos que o investidor ele é um investidor buy and hold, tá? E ele está somente comprado no ativo. O que acontece? Ele vai ficar com a oscilação do ativo, que ele pode subir ou cair. Tudo bem, ele entende que o ativo realmente faz sentido e a gente vai ficar com ele no longo prazo. É a mesma maneira que eu penso, tá? Só que ele só vai ter direito, ter acesso aos proventos, ou seja, aos dividendos, aos juros sobre capital próprio, né? E ele não vai ter, de repente, nenhum outro tipo de meio de tirar renda daquele ativo. Já quando a gente faz uma remuneração de carteira, tem esse diferencial, porque a gente pode, mês a mês, todos os meses, tirar um pouco de taxa do mercado, de uma maneira inteligente, muitas vezes analisando o gráfico, vendo, de repente, regiões de resistência, de suporte, né? E como o nosso intuito realmente é ficar com o ativo, eu acredito sim que faça muito sentido. Recebemos R$ 2,58 também com relação a rendimentos dos FIs, que são os fundos de investimento imobiliário, né?
É isso aí. De renda passiva deu 255,63 com relação ao mês de julho. Então, voltando aqui no início, ainda falando com relação à questão da Itaúsa especificamente, o que acontece? Compramos ela dia 1º/7, né? 300 ações ao preço de R$ 9,78. A primeira venda de call, nós recebemos um valor de 13 centavos. Depois nós fizemos uma rolagem, ou seja, estava posicionado em um strike específico, vendido, venda de call, fomos lá e fizemos a compra do mesma call, da mesma série, exatamente, e zeramos a posição. Ou seja, não estava somente com o ativo. Depois fizemos o quê? Fizemos a venda em outro mês, reduzindo mais uma vez o nosso custo, nosso preço médio, em 24 centavos. E agora, nesse último exercício, essas opções também foram para o pó, ou seja, a ação não chegou no valor do strike, não ficou acima daquele valor, então as opções não acabam indo para o pó, então não tendo valor. Aí eu fiz novamente uma venda a 10 centavos, Itaúsa venda a 10 centavos, na ITSA I105, que é o strike 10,54. Com isso, o custo atualizado está em 9,35. Então, essa que é a mágica interessante de investir com tranquilidade, com foco no longo prazo e fazendo isso de uma maneira mensal. Então, preço de compra, então, 9,78. Então, nosso preço médio está 9,35. O que dá para tirar de noção disso? Ó, 9,78. Dá para fazer uma conta bem simples aqui, ó. 9,78 menos 9,35, que é o custo atual. 43 centavos. Tá, 43 centavos conseguimos remunerar, tá? Desde o dia 1º/7. Vamos pegar esses 43 centavos e dividir por 9,78, que foi o preço de compra da Itaúsa. Vezes 100, 4,40%. Então, teve uma remuneração de 4,40% de uma maneira inteligente, sem se desfazer do ativo. Claro, o que poderia ter ocorrido? O ativo, de repente, poderia ter subido demais e, de repente, teria que ter feito uma rolagem, recomprado e rolado para um strike mais acima. Mas isso também não é ruim, vai depender sim da estratégia de cada um. O que tu está disposto a fazer e a maneira como tu vai encarar os teus investimentos. Sempre cuidar a questão do risco, não se expor demais, não de repente entrar em operações onde a gente vai utilizar 100% do nosso capital. Isso realmente é muito perigoso, tá? Isso é muito perigoso, a gente tem que ter sempre muita disciplina, controle emocional, para que a gente consiga, sim, fazer operações inteligentes e que no longo prazo a gente consiga realmente ganhar dinheiro, tá? Então a intenção é mostrar, sim, que a gente pode fazer operações, né, de forma inteligente e gerar renda mensal, sempre pensando operação por operação. Tá bom, pessoal? Então, com relação ao vídeo de hoje, basicamente é isso. Em próximos vídeos eu penso sim em fazer de uma forma muito mais detalhada para explicando. Eu sei que de repente isso num primeiro momento parece um pouco complexo, né? Mas o importante é começar com pouco, com o pé no chão, sempre, buscar sempre muito conhecimento antes de começar a investir, né? E cuidado com dicas. Assim, ó, muito importante. Essa carteira que nós criamos não é com o intuito de vocês copiarem. Isso de forma alguma. É com o intuito de vocês verem que realmente existe possibilidade de começar a montar uma carteira e tirar renda através dela. Seja com relação aos ativos que vocês têm, seja com relação a investimentos em renda fixa, CDB, títulos públicos, ou debentures, ou os próprios FIs, que são instrumentos realmente muito interessantes de renda passiva, onde atualmente a gente não paga imposto de renda sobre o rendimento, né, e investe em imóveis dessa forma. Então é bem interessante. Então é isso, pessoal. Bons investimentos a todos e até um próximo vídeo.